Boa noite, que todos sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. É uma alegria estar com todos que aqui já se encontram e todos que ainda virão a nos encontrar. Nosso tema dessa noite será sobre oportunidade e nós. É um tema que foi extraído do livro Seiva de Luz, psicografado por Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel. Antes de entrarmos no nosso texto e dissertar sobre ele, vamos preparar-nos para a nossa oração inicial. Vamos nos desligar, nem que seja por 1 minuto, 2 minutos, das preocupações que nos seguem durante o dia, de toda aquela ansiedade que ela possa trazer e que possamos entrar em sintonia com o nosso Pai Maior, com o nosso Mestre Jesus. Para isso, quem quiser, quem puder, feche seus olhos e se entregue, buscando justamente essa interiorização, essa plenitude da paz através da oração. Querido Pai, querido Mestre Jesus, louvamos a Ti, louvamos ao amor que Tu nos oferece, que Tu nos deste. Agradecemos, Pai maior, pela maior oportunidade que Tu nos dás todos os dias, Senhor, que é a vida, que é essa escola, Senhor, de aprendizado, que possamos ter para a nossa evolução, que possamos, Senhor, usufruir de todo esse merecimento, que possamos usufruir, Senhor, dessas dádivas por Ti nos oferecida, que possamos fazer a nossa parte perante a Ti, Senhor. Sabemos que Tu estás sempre ao nosso lado, nos dando a mão, nos ensinando a caminhar, nos mostrando os caminhos verdadeiros para atingir o objetivo. Sabemos que muitas vezes nós mesmos temamos e insistimos em cruzar outros caminhos, com a desculpa de experiência, com a desculpa de tempo, com a desculpa de obter algum benefício que não seja o teu, o verdadeiro. Mas pedimos, Pai, Criador, dai-nos sempre essa perseverança, dai-nos, Senhor, a fortaleza de sermos fiéis a Ti, que através dessa fé, através dessa confiança, que iremos conseguir trilhar nossas metas, trilhar os objetivos, Senhor, para alcançarmos, Senhor, a paz e a realização espiritual, Senhor, na vida eterna e agora. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Que assim seja. Nosso tema de hoje se inicia com a retirada, através de Emmanuel, do texto das cartas de Paulo. No caso, Paulo escolheu a segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Através desse capítulo, Emmanuel vai dissertar sobre o tema oportunidade em nós. Então, assim diz esse versículo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Um tema bom, tema fácil, se a gente olhar assim, O que ele nos sugere, o que ele nos pede, que sejamos obreiros responsáveis, obreiros disciplinados, obreiros aprovados no que nós
temos como nossas obrigações a realizar. Diz que possamos nos apresentar a Deus e que não tenhamos a vergonha de apresentar nossas obras. É bem bacana, tá? Então, vamos começar sobre o nosso tema, tá bom? Então, sabemos que, como seguidores do Mestre Jesus, embasados, no nosso caso, na codificação da doutrina espírita, nós temos a responsabilidade da divulgação e a execução do bem perante a nós e a todos que possamos estar próximos. Essa responsabilidade deve ser constantemente aprimorada e conservada através do conhecimento. Não somente o conhecimento para nos instruirmos intelectualmente, mas o conhecimento de nos tornarmos pessoas de bem, nos aproximando cada vez mais dos ensinamentos do Mestre e realizarmos a evolução espiritual oferecida por Deus a todos nós. O Criador não nos fez marionetes do destino, muito pelo contrário, nos deu o livre-arbítrio. Ele nos fez criaturas, nunca nos fez criaturas sem rumos, né? Ou reféns de trajetórias sem crescimentos pessoais. Para isso, ele nos ofertou o leme, a direção do nosso destino, com o livre-arbítrio, que é onde poderemos ter nossas escolhas perante a nossa reencarnação atual e a nossa sequência evolutiva para uma eternidade. A doutrina espírita e o Evangelho do Cristo Jesus nos mostram os caminhos para a nossa reforma íntima, nos ensinando a obter a responsabilidade necessária em todas as tarefas a serem cumpridas, não se descuidando nunca da prática do bem e do amor. Eu vou pegar aqui o início desse texto, Seiva de Luz, capítulo 51. Não admitas que o bem se processe à distância de esforço paciente que o concretize. O Criador estabelece a árvore na semente. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Recebemos da divina providência o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas a formação da oportunidade para que nos realizemos nas nossas próprias esperanças depende de nós. Então, somos sementes lançadas nos terrenos de nossas reencarnações. Somos sementes. O Criador, em sua magnitude, revela toda a grandeza que Ele espera desse alvorecer, dessa semeadura, nos proporcionando no código genético nosso código genético divino, e toda a capacitação para nos desenvolvermos. Independente das nossas vontades, das vontades humanas, as sementes, elas são lançadas nesse terreno espiritual e cabe a cada um desenvolvê-la e aperfeiçoá-la. Uma vez semeadas, nascerão fatalmente e darão os frutos conforme suas respectivas espécies. Podemos ser frutos do bem ou do mal, frutos da verdade ou da mentira, frutos do amor ou do desamor, ou frutos da justiça ou da injustiça. Jesus, o grande mestre da humanidade, ensinou-nos essas coisas quando falou que uma árvore boa não dá frutos maus, e uma árvore má
não pode dar bons frutos. Sabemos disso, aqui momentaneamente, provindos de milhares de experiências reencarnatórias, e desde a nossa semeadura, como participantes da criação divina do Pai Maior, passamos por sucessivas etapas evolutivas, onde aos poucos formando nossa consciência moral e espiritual. São justamente essas experiências evolutivas, que são nossos tesouros da hora, dito pelo texto, que definirá a responsabilidade de nossos atos. Como nós estamos utilizando as nossas horas nessa experiência carnal? Nós estamos procurando nos melhorar em relação a nós mesmos, com dedicação aos nossos deveres e obrigações morais e materiais? Nós estamos nos cercando de uma boa sintonia nos ambientes que frequentamos? Procuramos nos aprimorar com leituras e conhecimentos que possam nos engrandecer moralmente perante as leis de Deus? Não podemos nunca esquecer que as oportunidades, elas são individuais, sendo que cada criatura a conquistará de acordo com seu grau evolutivo. E para saber como realizá-las e o que me cabe, é preciso me conhecer, autoconhecimento, conhecer qual a minha realidade espiritual, as minhas reais necessidades. Outro fator importante é saber o que eu quero na vida e não o que eu quero da vida. Há uma grande diferença nesse sentido. A partir do momento que sabemos o que queremos na vida, devemos ainda passar para uma próxima pergunta. O que nós estamos fazendo para que isso se concretize? Cumprimos nossas obrigações também perante aos nossos irmãos? O esforço que eu farei, que nós faremos para conquistar essas oportunidades, juntamente com a necessária reforma moral individual, serão o que me fará progredir a ser um verdadeiro cristão, conquistando as oportunidades a qual planejei no plano espiritual, antes de vir para essa reencarnação, como nós vamos encontrar nessa passagem. Deixa eu ler aqui para nós. Essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, sede perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, por sua transformação moral e pelo esforço que emprega para tomar suas inclinações más. As oportunidades da qual vamos realizar, elas estão ligadas no desenvolvimento da disciplina, sem a qual nenhuma conquista se faz, visto que ela se relaciona intimamente com a vontade. Ter disciplina, ser disciplinado, implica no uso da vontade de querer conseguir algo. É o início. Leon Denis nos diz aqui no livro, tá, o problema do ser, do destino e da dor, sobre a vontade. Então, Leon Denis nos afirma o seguinte, que a vontade é a potência da alma, é o motor das nossas existências. Ela orienta nossas forças internas para o ideal elevado. Emmanuel também complementa sobre a vontade falando, afirmando que a vontade é o lume, é o timão, de todos os tipos de forças incorporadas em nosso ser.
somente a boa vontade sustenta a harmonia do nosso espírito. Então, como Emmanuel nos disse, a vontade é o lume da nossa vida, a qual dirigimos a nossa embarcação, nosso destino, nossa vida. Nós temos a boa vontade e a má vontade. Sempre que fazemos alguma coisa é porque lançamos mão da vontade. E esta, com certeza, sempre existe ou para fazer crescer ou para nos jogar no chão. Nós vamos ler agora sim, um pedaço, a continuidade do nosso texto, tá bom? Não há confiança profissional sem o devido certificado de competência. Não disporás efetivamente da máquina sem conhecer-lhe a engrenagem com a respectiva função. Nas áreas do espírito, as leis são as mesmas. A responsabilidade, sempre a disciplina. Então, isso também nos lembra, de uma passagem que eu quero ler aqui, uma passagem de Jesus que tem muito a ver com as oportunidades que nos são dadas, que é a parábola da figueira seca. Eu tirei de Marcos 11, versículo de 12, 14, 20 a 23. Nós vamos ler de 20 a 23. Que diz o seguinte: E ao outro dia, como saíssem de Betânia, era o período de Páscoa, Jesus teve fome. Essa fome que Jesus diz, ela é relatada no Evangelho de João. Ela é justamente a fome de realizar as obras de Deus. Muitas vezes a gente teve fome, mas Jesus com fome, não. A fome, nesse caso aqui, é justamente da realização das obras de Deus. Ele queria justamente isso. Continuando, seguindo. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Esse período, como eu estou comentando, era o período de abril, aproximadamente, o período da Páscoa. Jesus iria fazer a entrada em Jerusalém, vindo de Betânia. Então, as figueiras nessa época ainda estavam iniciando sua folhagem, estavam iniciando o período de florescimento, mas havia essa figueira já com toda a sua plumagem, com toda a sua exuberância de folhas. Então, ela havia se mostrado para Jesus com a exuberância dela, com todo o aparato. Seguindo aqui. Mas Jesus, ao aproximar, pensando que ela já se mostrava pronta, não encontrou frutos algum. E falando-lhe, disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E o que os discípulos ouviram. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Seguindo, eu peguei também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 9, Kardec nos falando sobre a figueira. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, na verdade, nada de bom produzem. Interessante, Então, Kardec nos identifica com a figueira
em termos de que não adianta a exuberância apenas, a quantidade de conteúdo, né? Então essa propensão não adianta, para a propensão para o bem, simplesmente, mas que em realidade nada te conduz. Então, a figueira, na verdade, ela assemelha-se aos homens que recebem oportunidades várias de se transformarem para melhor. Conseguem discernir entre o falso e o verdadeiro. São portadores de razoável conhecimento. No entanto, não agem de forma coerente com o que sabem. De acordo com o conhecimento que possuem, julgam-se os donos da verdade, aprofundando-se no orgulho e no egocentrismo, por não apresentarem moralidade consistente e adequada. O ser humano, por mais conhecimento que possua, se não reparti-lo através de ações a ele coerentes, permanecendo centrado sempre no seu egoísmo, ele vai se assemelhar a uma figueira exuberante de folhagens, da qual, em nos aproximando, não nos mostra apenas essas folhas. E muitas vezes, nem essas folhas ele vai nos apresentar também. Devemos ter cuidado justamente com o que estamos querendo apresentar. Nós fomos, eu extraí aqui de um divulgador espírita, Caibá Chudel, muito bacana. Ele nos diz também sobre esse tema da figueira. Nos diz assim: o que precisamos da árvore são seus frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. A religião de Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. Então, por mais exuberante que se mostrem as folhagens de uma grande árvore, será por seus frutos que serão medidos a verdadeira espiritualidade e a verdadeira religiosidade. De nada adiantam os belos discursos com palavras exuberantes, selecionadas, trabalhadas, por mais vale o que? Um pequeno fruto, uma ação, uma atitude, do que muitas folhagens sem os devidos frutos. Os frutos da figueira, os quais nos representam, são as oportunidades que temos perante Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, através das nossas mudanças de hábitos, observando suas leis, as leis divinas. Perante também o nosso próximo, e toda a sociedade por si só, da qual nós participamos, praticando a caridade e a distribuição do bem. E também perante a nós em especial, nos instruímos com o autoconhecimento, com a disciplina e nos respeitando, principalmente como criaturas divinas, provindas de Deus. Eu vou voltar um pouquinho ao texto, para embaçar bem isso aqui. Está aqui do texto, Seiva de Lúcio. Esforçar-te-á em adquirir entendimento, praticarás o respeito aos semelhantes, acentuarás, quanto possível, as tuas prestações de serviço em apoio dos outros e angariarás a simpatia de que necessitas no próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação de Deus ideais. Então, credenciarás a ti mesmo para que a oportunidade te valorize. Devemos nos ater, para as palavras do Evangelho. Busquemos não somente o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mas nos ensinamentos,
mas principalmente através de ações consistentes e coerentes na prática do amor e da caridade, adquirindo não só para nós a sabedoria, mas para o mundo e nossos semelhantes, uma nova lei social que transmutará de vez a face de todo esse nosso planeta. Tem um texto que eu achei muito bacana, que desse trabalhador espírita, Luiz Monteiro de Barros, e ele nos presenteia com esse parágrafo. O espírito é centelha divina e traz, qual semente eterna, no estado potencial, a universalidade dos dons divinos. Dons esses que vão se desabrochando paulatina e progressivamente no decorrer da existência, graças às oportunidades que a própria vida concede. Como a semente é capaz de produzir a árvore de onde proveio, assim, no espírito estão latentes todos os poderes e todas as características do Ser Supremo que lhe deu origem. Sendo criaturas de Deus, caminhamos para Ele no percurso indefinido da vida eterna. Eu achei muito bonito. Então devemos estar sempre atentos e conscientes de não estacionarmos somente nos conhecimentos intelectuais, nas teorias maravilhosas, esplendorosas dos sentimentos altruístas, nas intenções de caridades, o querer fazer, o planejar, não partindo para as verdadeiras ações. Este é o problema. Quando a pessoa fica presa no estágio do planejamento puro, é a pessoa que sempre tem a boa intenção, mas a gente deve ter justamente a concretização das oportunidades, porque senão nós vamos acabar reféns de nosso orgulho, das vaidades, do egoísmo. Muitas vezes as pessoas param e como se estivessem realizados, mas esquecem que eles estão ainda no planejamento. Então, que possamos acreditar sempre na nossa capacidade edificante. Somos capazes, somos filhos de Deus. Então, através da disciplina, na boa vontade, nós conseguiremos desenvolver e realizar as grandes oportunidades que nos foram dadas por nosso Pai Eterno. E concluindo, eu quero finalizar justamente com o texto, onde Emmanuel nos diz: em qualquer tarefa de melhoria e elevação, em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Que possamos prestar atenção justamente nas oportunidades que pedimos antes de vir e nas oportunidades que temos aqui para nosso crescimento espiritual, para nossa evolução na vida eterna. Que assim seja, gente. Muito obrigado. Nós agora vamos fazer a nossa oração final em agradecimento a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de poder falar um pouco de Ti. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de me encontrar aqui como filho capaz, como filho edificante de Teu amor.
Pai, nos caminhe, nos direcione, que possamos enxergar toda a sua grandeza, Pai, toda a sua magnitude, que possamos, Senhor, visualizar o quanto o Senhor almeja o nosso progresso. E para isso nos deu e nos dá tudo, Senhor, todas as oportunidades. Que possamos parar, Senhor, de reclamar, parar de criticar, parar de esperar. Que possamos, Senhor, iniciar, caminhar, atuar, sermos atores dessa vida, sermos realmente funcionários, Senhor, sermos servos, Senhor, de Teu amor. É muito bom, Senhor, saber que o Senhor está conosco. E por isso, mais uma vez, eu agradeço. Que a paz esteja com todos nós. Agradeço muito a companhia de vocês, a vibração de amor que todos emitiram, e que possamos realmente estar em paz. Muito obrigado a todos. Boa noite, gente. Boa noite.